Olá a todos, meu nome é José Carlos do Carmo, mas eu sou mais conhecido como Cal. Eu sou médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em Medicina do Trabalho e mestre em Saúde Pública pela USP. Sou auditor fiscal do trabalho e coordeno o projeto de inclusão da pessoa com deficiência no estado de São Paulo desde a sua criação em 2004. Fundo branco. Do lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de laranja e vermelho, está a fotografia, do tronco para baixo, de um homem com deficiência visual que caminha usando uma bengala. Ele está de sapatos, calça jeans e camisa de mangas compridas. No lado direito, há o letreiro, auto de infração e termo de compromisso. Nesta aula, trataremos de dois aspectos importantes do processo de fiscalização para o cumprimento da lei de cotas. Lei que continua sendo a principal ferramenta de que dispomos para resgatar o direito ao trabalho, um direito fundamental de cidadania e que historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência. Falaremos dos procedimentos especiais para a ação fiscal e sobre a lavratura de autos de infração e sobre o cálculo do valor da multa pelo não cumprimento da cota. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. O processo de fiscalização desenvolvido pela Auditoria Fiscal do Trabalho ocorre de forma articulada por meio do projeto de inclusão da pessoa com deficiência, cujo desenvolvimento é obrigatório em todas as unidades da Federação. A elaboração do planejamento das ações fiscais ocorre com base nos indícios de descumprimento do preenchimento da cota, colhidos a partir de informações prestadas pelos próprios empregadores aos bancos de dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Priorizamos fiscalizar as empresas com o maior número de vagas da cota não preenchidas. Também são utilizadas no planejamento notícias recebidas de outros órgãos, como aqueles vinculados ao Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, etc., além de denúncias oferecidas por sindicatos e pelos próprios trabalhadores. A fiscalização que desenvolvemos junto às empresas considera sempre dois pressupostos. O primeiro é o de que contratar pessoas com deficiência, é uma obrigação legal, desde que a empresa tenha 100 ou mais empregados. Não se trata de caridade, benemerência, nem mesmo de responsabilidade social por parte dessas empresas. No entanto, também temos claro, e esse é o segundo pressuposto, que o cumprimento da cota não deve se limitar à simples contratação formal das pessoas. A empresa tem que garantir que sejam oferecidas condições de trabalho adequadas às características e particularidades dos seus empregados, o que na verdade vale para qualquer trabalhador e não apenas para aqueles com deficiência. Existem barreiras que extrapolam os limites da empresa, como por exemplo as questões de mobilidade urbana e transporte público acessível, especialmente importante essas questões em grandes centros urbanos. Isso coloca a necessidade para a Auditoria Fiscal do Trabalho de ir além do cumprimento da sua obrigação primeira, que é a de fiscalizar o cumprimento da cota. Consideramos importante a nossa participação na promoção de ações da sociedade enquanto agentes de transformação social. Com essa perspectiva, a coordenação do projeto de inclusão da pessoa com deficiência aqui em São Paulo criou a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, espaço de participação e controle social, envolvendo organizações públicas e da sociedade civil, como sindicatos, universidades, empresas e as próprias pessoas com deficiência e suas entidades representativas. Voltando à questão da fiscalização, a competência da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho está definida no artigo 21, inciso 24 da Constituição Federal. E a competência dos auditores fiscais do trabalho para a execução da inspeção do trabalho é estabelecida pelo artigo 626 da CLT, que textualmente estabelece que, abre aspas, incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou àquelas que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho, fecha aspas. Vale lembrar que após a extinção do Ministério do Trabalho,
a auditoria fiscal foi integrada ao Ministério da Economia. Na fiscalização de rotina de qualquer empresa, é necessária a emissão de uma ordem de serviço, cuja validade varia de cerca de 120 a 150 dias. Antes do encerramento deste prazo, se a empresa não comprovar que cumpriu integralmente o preenchimento das vagas previstas pela lei de cotas, o auditor é obrigado a autuá-la. Existem situações em que este tempo não é suficiente para que a empresa, mesmo querendo, possa ou consiga cumprir com sua obrigação legal, principalmente quando for necessária a tomada de medidas que melhorem as condições de acessibilidade para que os trabalhadores com deficiência possam executar as suas funções. Ainda que ninguém possa alegar falta de tempo, pois a Lei de Cotas completou 28 anos de existência no dia 24 de julho de 2019. Nessas situações, a critério do auditor fiscal, pode ser proposta à empresa que se firme um termo de compromisso. Em situações excepcionais, a proposição pode ser feita pelos chefes do setor de inspeção do trabalho ou da seção de fiscalização do trabalho. No termo de compromisso, a empresa se compromete a cumprir com o que chamamos de contrapartidas, que são medidas voltadas para a qualidade do processo de inclusão, como, por exemplo, oferecer meios para a capacitação profissional das pessoas com deficiência ou pelas pessoas reabilitadas pelo INSS, identificar as barreiras porventura existentes e realizar as adequações necessárias nos ambientes e na organização do trabalho, bem como disponibilizar as ajudas técnicas cabíveis, eliminando as barreiras encontradas e promovendo a acessibilidade em suas diversas formas, respeitadas as características de cada pessoa. Cumprir a obrigação legal de contemplar nos seus programas relativos à saúde e segurança do trabalho, tais como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, as medidas necessárias para garantir aos trabalhadores com deficiência e reabilitados condições de trabalho seguras e saudáveis e, da mesma maneira, fazer com que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, acompanhe e zele pela boa inclusão desses trabalhadores, inclusive documentando em ata tal acompanhamento. Abster-se de qualquer prática discriminatória baseada na condição de pessoa com deficiência, incentivando por meio de ações efetivas que se garanta o direito ao trabalho a essas pessoas em condições de igualdade de oportunidades com os demais trabalhadores, principalmente no que tange à distribuição de cargos e funções, a processos seletivos com vista à ascensão profissional, à remuneração equitativa e à jornada de trabalho não diferenciada, exceto nas hipóteses legais. Não dispensar o empregado com deficiência ou reabilitário da Previdência Social sem que antes tenha contratado substituto de condição semelhante, o que já está na própria lei, mas que reforçamos enquanto contrapartida. O não cumprimento de qualquer item que for acordado resultará no rompimento do termo de compromisso e no retorno à fiscalização de rotina, com a lavratura dos autos de infração devidos. Além das contrapartidas, define-se um cronograma em que são estabelecidas metas parciais de cumprimento da cota até que se atinja, no final, 100% do seu preenchimento. É importante destacar que, durante este período, a empresa é chamada para demonstrar as contratações necessárias para o cumprimento das metas parciais e também a execução das contrapartidas. Consideramos não ser produtivo deixar apenas para o final do tempo concedido a verificação do cumprimento do que foi acordado. O prazo concedido é, em princípio, de no máximo 1 ano, sendo que se dentre as contrapartidas a empresa se comprometer a contratar aprendizes com deficiência, este prazo pode ser de 2 anos. Em situações especiais, desde que justificável, o prazo pode ser maior do que os 2 anos. Além dos termos de compromisso, que só podem ser celebrados com empresas individualmente que estejam sob fiscalização, também temos celebrados acordos de cooperação técnica, envolvendo os sindicatos de empregadores e de trabalhadores de determinados ramos de atividade.
A finalidade desses acordos é estabelecer um compromisso político com os sindicatos, visando a implementação de ações coletivas em prol da inclusão das pessoas com deficiência, tendo como pano de fundo a valorização da diversidade e o reconhecimento de que ela, de forma natural, deve fazer parte da sociedade e das empresas. Temos conseguido a adesão dessas empresas a esses acordos, o que tem facilitado o cumprimento da lei de cotas e, mais do que isso, o desenvolvimento de uma nova cultura em que a inclusão passa a ser um valor do negócio, não se restringindo apenas ao cumprimento formal da obrigação legal. Para nós, sempre que após esgotados os prazos que podemos conceder, somos obrigados a lavrar um auto de infração, a sensação que temos é a de frustração por não termos conseguido atingir o objetivo pretendido, que é a contratação das pessoas com deficiência. No entanto, é necessário dizer que, se não fosse a possibilidade da autuação, não teríamos avançado tanto que avançamos na inclusão laboral das pessoas com deficiência. A fórmula de cálculo da multa pelo descumprimento da obrigação da contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas é estabelecida pelo artigo 2º da Portaria MTE número 1199, de 28 de outubro de 2003, combinada com a Portaria Ministério da Economia número 9, de 15 de janeiro de 2019, que define o valor mínimo legal, atualizado anualmente no início de cada ano. O valor mínimo legal em 2019 é de R$ 2.411,28. Independentemente da forma de cálculo da multa, como veremos a seguir, o seu valor máximo é de R$ 241.126,88, ou seja, o valor mínimo legal multiplicado por 100. O valor da multa é obtido pela multiplicação do número de vagas da cota não preenchidas pelo valor mínimo legal, acrescido de um percentual que varia de acordo com o número total de empregados da empresa, conforme pode ser visto nesta tabela. Na coluna da esquerda, nós temos o número de empregados da empresa e na coluna da direita, a faixa percentual de acréscimo àquele cálculo feito, resultando da multiplicação do número de vagas não preenchida pelo valor mínimo legal. Desta maneira, se a empresa tiver de 100 a 200 empregados, nós aumentaremos o valor da multa obtida inicialmente de 0 a 20%. Se tiver de 201 a 500 empregados, aumentaremos de 20 a 30%. De 501 a 1.000 empregados, o aumento será de 30% a 40%, e se a empresa tiver mais de 1.000 empregados, a multa será majorada de 40% a 50%. Para ver se ficou claro, eu proponho a vocês que façamos um exercício com uma empresa hipotética que tenha 1.101 empregados, considerando-se todos os seus estabelecimentos. A primeira pergunta é: essa empresa tem que cumprir a lei de cotas? Espero que todos tenham respondido sim. Se tem que cumprir, qual o percentual a ser aplicado sobre esse total de empregados para calcularmos o número de vagas da cota? Espero que todos tenham respondido 5%, uma vez que a empresa tem mais de 1.000 empregados. Multiplicando-se, portanto, 1.101 por 5%, o resultado será 55,05. De novo eu pergunto a vocês, será que a empresa, contratando 55 empregados com deficiência ou reabilitados, terá cumprido a cota? A resposta é não, porque ela não terá atingido o que a lei determina. Daí a necessidade, e é esse critério que nós seguimos na fiscalização, de sempre que se obtiver um número fracionado, ele deve ser arredondado para um número inteiro imediatamente superior, neste caso, 56 empregados com deficiência ou reabilitados deverão ser contratados para que a cota seja integralmente cumprida. Se, por exemplo, a empresa tiver contratado apenas 6 empregados nestas condições, ela estará, então, em dívida com o preenchimento de 50 postos de trabalho da cota. 56 menos 6 igual a 50.
Assim, considerando o valor mínimo legal de R$ 2.411,28 e a sua multiplicação por 50, número de vagas da cota não preenchidas, nós teremos, como resultante desta multiplicação, o valor de R$ 120.564. Paramos por aí no cálculo da multa? Não. Lembrem-se que nós temos a possibilidade e sempre exercitamos esta possibilidade de majorá-la pelo valor máximo permitido pela norma. Neste caso, podemos então aplicar um aumento de 50%, o que resultará num valor de R$ 180.846, sendo este o valor da multa a ser pago pela empresa. E engana-se aquela empresa que achar que pagando a multa uma vez, ela estará livre da obrigação das contratações. A multa é aplicada reiteradamente enquanto perdurar a irregularidade, podendo ser repetida a cada competência, ou seja, em no máximo a cada mês. Também temos por norma, após a terceira autuação, sem prejuízo da continuidade da fiscalização, representar a empresa ao Ministério Público do Trabalho para as medidas cabíveis. As referências legais mencionadas durante essa nossa conversa poderão ser encontradas no texto de apoio que vocês receberam. E como dito no início, é consensual dentre os que militam pelo direito ao trabalho para as pessoas com deficiência que a lei de cotas é a principal ferramenta de que dispomos e da qual não podemos abrir mão para que este direito continue a ser progressivamente respeitado. No entanto, a lei por si só em nada mudará a realidade se não houver uma eficiente fiscalização exigindo o seu cumprimento. Assim, essa fiscalização realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, aliada às ações de outras instituições públicas, ressaltando aqui o papel de destaque desempenhado pelo Ministério Público do Trabalho, e também as de outros segmentos da sociedade civil, em especial o movimento das próprias pessoas com deficiência e suas entidades representativas, tem sido fundamental para o sucesso do processo de inclusão. Dados da RAIS do ano base de 2018 mostram que, dentre as empresas privadas, 52% das vagas previstas pela lei já foram preenchidas. Considerando-se também a administração pública, as empresas públicas e as de economia mista, naquele mesmo ano, estavam formalmente registradas cerca de 390 mil pessoas com deficiência ou reabilitadas. Isso nos mostra, ao mesmo tempo, que muito se avançou, mas que muito ainda há por se fazer. O sucesso dessa empreitada na construção de um mundo mais humano, mais justo e mais inclusivo é tarefa de todos e de cada um de nós. Obrigado pela atenção. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.